Olá, alunos, tudo bem com vocês, né? A professora que aqui vos fala, né? Acho que dispensa apresentações, professora Ricieli Celestrini, né? E nós estamos juntos aqui na disciplina de administração da produção, tá bom? Nossa aula de hoje é a segunda aula do segundo bimestre, né? A aula passada a gente teve uma atividade e na aula de hoje a gente vai continuar com os conceitos, tá bom? Vamos lá? Então, gente, nós vamos dar continuidade no nosso assunto, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre os modelos de estoques, tá? Dentro dessa temática, gente, toda empresa ela deve definir de que forma, gente, ela vai, não somente assim como ela administra seus estoques, tá? Que vai apresentar vantagens, tá? Dentro da organização, quando a organização administra corretamente seus estoques, tá bom? Mas também quando ela atende todas as exigências necessárias, gente, para a implantação dos sistemas de informatização que existe hoje em quase todas as empresas. Então, as empresas, para que elas possam gerir eficientemente seus estoques, se faz necessário, né, um sistema informatizado para que esse processo possa fluir nas organizações, tá bom? Então, tais regras, né, dentro dos sistemas existentes, eles vão definir a estrutura, tá, dos modelos de estoque, né, qual é a modelagem, né, que a organização vai estar utilizando, tá? Quais são os modelos de administração de materiais que vai responder alguns questionamentos existentes na organização, tá? Quais são as perguntas, professor, existente que a gente tem que responder dentro do modelo de estoques na organização? Os estoques devem responder os seguintes questionamentos, tá? Quando comprar e quanto comprar? Quando comprar, nós estamos se referindo à questão temporal. Em quantos períodos de tempo a empresa se faz necessário do qual ela faça essa compra? Quanto de capital eu vou utilizar nessas compras, tá bom? Então, assim, nessa aula nós vamos iniciar esse assunto, né? Na próxima nós vamos dar continuidade a eles, tá? Então, nós vamos ver processos de reposição periódica, né, de estoques, né? A reposição contínua de estoques e também alguns outros modelos que nós chamamos de modelos hídricos, né? Que são algumas combinações de modelos de estoques, tá bom? Vamos lá. O autor aqui, ele vai fazer esse levantamento de algumas hipóteses e parâmetros para a utilização desse primeiro modelo, né, do qual ele aborda, tá bom? Então, ele fala que nós precisamos, gente, inicialmente analisar esses gráficos, tá? Para que a gente possa fazer uma coleta correta de informações ou coletar as informações, resolver o exercício e inserir corretamente essas informações no gráfico. Tá bom? Então, quando a gente observa esse gráfico, ele já conversa com a gente aqui com algumas informações, né? Ele já traz essas informações aqui para nós, tá? Então, professor, o que ele traz aqui inicialmente de informações, tá? Aqui, quando ele fala de esse T1 aqui, né? Tá 1, tá 2, né? E tá 3... O que o autor quer dizer com essa legenda que ele aborda, tá? Quando ele tem esse tá 1 aqui, tá 2 e tá 3, ele está falando que é o tempo de atendimento. Então, aqui nesse intervalo aqui temporal,
nós estamos calculando a taxa, né, o tempo de atendimento que foi utilizado dentro daquela linha temporal, né? Aqui, se a gente pensar, nós temos anos, né, anos ou meses dentro da organização, que essa linha aqui é temporal, tá? E dentro desses tá 1, tá 2 e tá 3, nós temos o tempo, as fracionações, as frações, vou mudar aqui de cor, vou pôr azul, tá? A gente fraciona esses tempos de atendimento, que pode ser em meses, né? Quanto tempo demora para que o pedido seja gerado ou chegar na organização? Demora 5 dias? Demora 10 dias? Tá bom? E aqui, esse IP1, ele quer dizer o que, gente? Esse IP1 é o intervalo do pedido. Entre um pedido e outro, nós temos um tempo de espera de 20 dias, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais sobre cada um desses aqui vai ter um cálculozinho, eu vou destrinchar eles melhores para vocês, tá? Aqui a gente tem o nosso estoque de segurança, o ponto de pedido, tá? O estoque médio, tá? E aqui dentro desses A1, A3, gente, falei o contrário. A3, A1, A2 e A1, nós temos a nossa demanda, tá? Como é que está sendo feito o processo de consumo na organização? Tá bom? Então, aí, o que o autor traz, né? Dentro das hipóteses desses modelos que ele fala, é o que? Nós temos a demanda, o lote de compra, né? O tempo de atendimento e o intervalo entre esses pedidos, entre um pedido e o outro, quanto tempo vai se gastar, né? Então, assim, o lote de compra, ele vai ser entregue de que forma? Imediatamente na organização, tá? Entregue instantaneamente. O que nós vamos ter nessas primeiras fórmulas aqui, né? Dá um print aí da tela. Isso, dá uma pausa e dá um print, né? Então tá, na primeira fórmula aqui, nós temos o estoque máximo. Então tá, qual que é o cálculo do estoque máximo, né? Quando nós vamos utilizar. Então, o estoque máximo, gente, ele vai ser igual, tá? O estoque de segurança, mas, o que é esse quê? Ele simboliza o lote de compra, tá? Esse aqui é o lote de compra, ok? Essa segunda fórmula aqui, ele traz o quê? Ele significa estoque médio, ele vai ser igual ao nosso estoque de segurança, mais o lote de compra dividido por 2, a metade do lote de compra nós precisamos, tá? Na terceira fórmula, o que nós vamos ter? Ponto de pedido, que vai ser igual ao TA, né? O que é TA, professora? Que agora eu não me recordo. Tempo de atendimento, que multiplica a demanda, ok? Vocês vão resolver primeiro os parênteses aqui, né? Isso aqui vocês lembram, tranquilo. Mais o que? O estoque de segurança, ok? A última fórmula, né? A penúltima, né? Nós vamos ter aqui o IP. O que é o IP, professora? O IP, gente, ele vai ser... o intervalo é o temporal, é o intervalo entre um pedido e outro, né? Então, o IP é o intervalo de tempo entre um pedido e outro, tá bom? O que vai dizer, gente? Vai ser 1 dividido por N. O que é o N aqui nessa fórmula? É o número, vamos ver aqui, eita, ficou feio, número de pedidos, tá bom? Isso aqui que significa o N aqui, tá bom? E para saber qual é a quantidade, o número de pedidos que vão ser necessários durante todo aquele período, o que nós vamos fazer? Vamos pegar N, que é o número de pedidos, que é igual... vamos pegar a demanda dividido pelo lote de compra, tá? Essas aqui são as fórmulas, dá um printzinho aí, que eu já falei para vocês dar uma pausa no vídeo e dar esse print para que a gente possa passar para o próximo slide, tá?
Então tá. Então aqui como é que fica dentro, a gente vai fazer a leitura aqui no gráfico, né? Como é que fica no gráfico, professora? Aqui nós temos o ponto de pedido, então quer dizer, quando o lote, né? O que a gente tem? O lote de compra, que isso aqui o que? É o lote de compra, ele toca na linha do ponto de pedido, isso quer dizer que está na hora da organização gerir, né? Gerar, quer dizer, gerar um novo pedido para aquela compra, né? Fazer uma nova compra para a organização, tá? Então, quando ele tocar aqui, ó, no estoque de segurança, né? É o momento em que vai ser feito o quê? O ressuprimento dos estoques, tá? Isso aqui eu sei que vocês já sabem, né? Então, o que quer dizer, professora? Esse aqui é o tempo do atendimento. Eu quero que vocês se atentem a isso aqui, ó. Esse aqui é o prazo que vai ser gasto para atender a organização, tá bom? E esse aqui, ó, que é o intervalo, o IP, intervalo entre pedidos, vai ser o tempo que não vai ser gerado nenhum pedido entre um TA e outro, né? Aqui pode ser um mês, né? Ou 2, aqui vai depender do ciclo da organização. Como é que é o ciclo da organização? Isso aqui que dita dentro, só que você observar, a gente calcula dele dentro do estoque de segurança. Ele não é calculado aqui nesse intervalo de tempo, mas sim no estoque de segurança da organização, tá? Então, aqui nós temos o IP, que é o intervalo, né, entre pedidos e o tempo de atendimento, que é o TA, tá? Então, cada lote desse aqui, ele vai ter o que, gente? Ó, um tempo de atendimento aqui embaixo, um intervalo entre um pedido e um outro. Deixa eu apagar aqui, que é esse aqui. Ele é aqui em cima, tá? O intervalo de um pedido e o outro até encostar no estoque de segurança, tá? E aí, quando chega o estoque, a gente chega a essa máxima aqui, que é quando repõe tudo que foi utilizado na organização durante esse período, tá? Vamos a um exemplo, né, para que fique mais claro, que vocês possam compreender melhor, tá? Então, essa empresa aqui, gente, é a CIA Flórida, né? A CIA Flórida aqui. Ela faz o quê? Ela tem um componente, o P22, né? E a sua demanda, né? Ó, a demanda é de 500 unidades por mês, tá? E o estoque de segurança da organização é de 80 unidades, tá? E a entrega é efetuada em 5 dias úteis, tá? Supondo que as compras sejam feitas em lotes de 2.000 unidades, então aqui determine todos os parâmetros de estoques correspondentes e nós vamos supor que o mês seja de 20 dias úteis, tá? Por que nós estamos supondo que é um mês de 20 dias úteis, tá? Aqui, se ele não tivesse dado essa informação, a gente tinha que fazer um processo de transformação, apesar que aqui também é necessário, tá? Ele tivesse feito assim, e a entrega é efetuada em 5 dias. Aí você já lê que é uns 5 dias corridos e nós vamos usar como taxa de transformação os 30 dias do mês, tá? Você já faz esse processo de leitura, ok? Aqui ele falou que são 5 dias úteis, então o parâmetro vai ser 20 dias úteis, né? Tá? Então, nós vamos transformar os 5 dias úteis aqui que ele falou em mês, tá? Que a gente necessita tudo, por quê? Senão nós vamos ter que transformar essas 80 unidades, 500 unidades mês por dia, então vai ser muito mais trabalhoso, tá? Então, vamos transformar o dia em mês. Então, 5 dias, né, representa 0,25 do mês, tá bom? Que é a nossa taxa de atendimento, tá? Então, professora, qual vai ser a nossa quantidade? A gente precisa descobrir aqui, inicialmente, qual é o nosso estoque máximo dentro dessa reposição contínua ou estoque padrão. Então, lá na forma ele fala que é estoque de segurança,
que ele já falou aqui que é 80 unidades, mais o que, gente? O lote de compra, né? Que é 2.000 unidades, que nós vamos ter um total de 2.080 unidades aqui, tá? Então, a letra A vai ficar... Então, o estoque máximo que a empresa poderá obter é de 2.080 unidades, tá? Segundo, né? Vamos lá. O ponto de pedido, como é que vai acontecer? Eu vou pegar a taxa de atendimento, lembra lá da fórmula que eu já expliquei para você, né, no slide anterior, vezes a demanda mais o estoque de segurança. Então, nós transformamos a taxa de atendimento em mês, né, que deu 0,25, vezes a demanda, que são 500 unidades, mais o estoque de segurança. Então, o ponto de pedido, quando lá naquela linha que a gente viu do gráfico, chegar a 205 unidades, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que é um momento do qual a empresa vai necessitar gerar um novo pedido dentro desse sistema, tá? Ela vai dar o disparo para que seja gerado um novo pedido na organização, tá bom? Então, na letra C, vou colocar claro aqui, né, gente, o ponto de pedido. Então, quando chegar a 205 unidades, vai ser necessário gerar um novo pedido na organização, tá? N aqui a gente quer dizer o quê? Quantas unidades, o número de pedidos que vai ser necessário durante ao mês, né? Então, aqui a gente vai ser necessário 0,25 pedidos por mês. Por que deu esse número quebrado, gente? Lembra lá que a gente transformou os 5, tá, em meses, tá bom? Então, quer dizer, demanda dividido, né? A demanda que é de 500 unidades dividida pelo lote, a gente vai chegar a 0,25, tá? Então, isso quer dizer, uma vez por semana, uma média de uma vez por semana, vai ser necessário gerar um novo pedido nessa organização, ok? Aqui na letra D, né? O que é o IP? Lembram lá? A professora já falou. Será que é o IP, né? Esse intervalo de pedido, aí na fórmula a gente tem I dividido por N, né? Que é o número de pedidos, e a gente vai ter o quê? Entre um pedido e o outro, aquele lapso temporal, entre um pedido e o outro, a gente vai ter 4 meses entre um pedido e outro, tá bom? E o estoque, né? O estoque médio da organização, a média de estoques que ela deverá ter durante todo esse período é a quantidade de 1.080 unidades, tá? Que é o quê? Estoque de segurança mais metade do valor do estoque do lote, tá bom? Que aí a gente vai ter 80 mais 2.000 dividido por 2, que a gente vai ter 1.080 de unidades. Aqui é o nosso estoque médio durante todo o período. Gente, nesse modelo de reposição contínua, tá? Ele também é chamado desse lote padrão, tá? Esse aqui já é um segundo modelo, sim, já é um outro modelo dentro do que nós estamos abordando, tá? É continuidade um do outro, tá? Então, o que nós vamos ter dentro desse modelo? Esse modelo, gente, também, né, é chamado de modelo de estoque mínimo, tá? Ou ponto de reposição. Cada autor ele vai trazer dentro de uma nomenclatura. Esse aí, só que a gente está fazendo aqui conforme Petrônio Martins, né, ele aborda, tá? Então, assim, esse modelo de reposição contínua, tá? Ele vai emitir, gente, esse pedido de compras quando a quantidade, assim, ele vai emitir um pedido de compras com essa quantidade ideal ao lote econômico, tá bom? Ou se quer dizer, ou qualquer outro critério, né, que os administradores tomar como medida, tá bom? Isso quer dizer, esses valores que nós estamos chegando é para processo de tomada de decisão. Já falei isso para vocês, né, e continuo dizendo.
Todos esses valores, essas informações são para que auxilie nós gestores como tomadores de decisão, tá bom? E para que sempre a gente consiga chegar, né, a esse nível de estoque para atingir esse ponto de pedido ideal dentro da organização, porque tudo isso gera custos dentro da organização, tá? Então aí a gente tem essa primeira fórmula, né, que o autor traz, que é essa aqui, ó, né, ponto de pedido é igual a taxa, né, a taxa de atendimento vezes demanda mais estoque de segurança, tá bom? Então o que nós vamos observar dentro desse primeiro contexto, tá? Quando ele falar no exercício que a demanda é variável, né? Então a gente vai, quando ele falar que a demanda é variável, a gente vai ter, vamos ter que fazer uma média dessa demanda. Então nós vamos usar a demanda média dentro dessas variações da demanda, tá bom, gente? Então, e se acontecesse com o prazo de atendimento, professora? A mesma coisa, tá bom, gente? Então, assim, o mesmo é válido para o tempo de atendimento. Quando ele variar, que isso pode acontecer, 20 dias certinho? Não, né, gente? Acontece atrasos, né? A transportadora entregou com 21, aí ela entregou com 19, ela entregou com 18, aí ela entregou com 22, a gente vai ter que fazer uma média dos dias, tá? Então, a gente vai usar uma taxa chamada tempo de atendimento médio, ok? Então, assim, o estoque, né, de segurança, ele vai ser afixado, né, fixado a partir dessas variações, tanto da demanda quanto do tempo de atendimento. Ele tem que atender essas necessidades dentro da organização, tá bom? Então, isso aqui que ele vai acontecer, tá? Porque o estoque tá lá, gente, é para atender a necessidade dos nossos clientes, tá? Ele não está lá para enfeite nem empatar o capital, né, da organização. Ele está lá para o uso mais eficiente do dinheiro da organização, tá? E atendimento do cliente, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo falando, ó, a empresa Flórida, né, que é do exemplo anterior, ele quer implantar o lote padrão, né, para um produto específico, que é esse J18, ok? De seus itens comprados, correto? Então, ela trabalha uma média de 20 dias por mês, né? E o levantamento dos últimos 6 meses mostra que essa demanda média é de 300, então ele fez uma demanda média, né? Não é uma demanda fixa aí, ele fez uma média da demanda dos últimos 6 meses, que foi o que eu estava explicando aqui para vocês, tá? Então, o tempo de atendimento, gente, o TA lá, ó, é uma média de 10 dias, o custo de obtenção, que é o CP, né, que a gente chama de CP, é de R$25 por pedido, o custo de carregamento é de 4 centavos por unidade, tá bom? E que a empresa também trabalha com esse estoque, né, de segurança de 50 unidades. E os custos desse estoque de segurança, né, variam, né? Ele fala que tem essas variações que não são tão desprezíveis, em torno de R$4 por unidade, tá bom? Então, ele quer determinar, gente, os parâmetros do modelo, ok? E o custo total dessa estocagem. Quanto que custa estocar dentro desse contexto essa mercadoria, né? Vamos lá? Vamos lá ao primeiro parâmetro, né, que o autor nos traz. Ele fala do parâmetro do lote econômico de compra, né? O que ele vai falar? Nós vamos ter o 2 que multiplica, né, 300. Lembra lá, o que é 300, professora? Gente, 300 é a demanda média, tá? 300, anotem aí, ó, dá um print, que eu vou parar um pouquinho. Dá uma pausa no vídeo, né, gente? É melhor do que o professor ficar dando pausa, né? Dá uma pausa no vídeo, dá um print aqui dessa tela. E aí vocês vão anotar a fórmula, né? Que é lote econômico de compra, que é igual a 2 que multiplica 300. Essas 300 unidades mês quer dizer o quê?
demanda média, né? 2 que multiplica demanda média vezes o custo do pedido, né? Que é o custo de obtenção, vezes CP, tá? Dividido tudo isso por custo do carregamento, dividido por CC mês, tá? Então, que vai dar esses valores. Aí o autor faz esse aí, ele arredondou para menos, né? É a postura do Petrônio Martins. Se fosse Laugênio, Marco Aurélio, ele arredondaria para mais, tá? Mas é a postura de cada autor. Aí ele utiliza como parâmetro para arredondamento, professor, ele fala o seguinte, né? Como ele tem uma variação de 2% no tamanho do lote, isso não vai alterar o custo nenhum da estocagem. Então, ele arredonda para 600 unidades. Então, se faz necessário o lote econômico de compra, o melhor volume de compras, quer dizer, quantas unidades eu vou fazer por compra? O melhor aqui que o exercício indica é que vocês comprem 600 unidades por vez, tá? Isso aqui que esse exercício quer dizer, tá? E aqui o PP, né, ponto de pedido, ele fala que é 200 unidades. Isso quer dizer, sempre que o estoque atingir igual ou inferior a 200 unidades, vai ser necessário emitir, né, um novo pedido de compra, e nesse novo pedido de compra tem que comprar no mínimo, quanto, gente? Tem que comprar no mínimo 600 unidades, tá? Que é o que vai ser mais viável, mais estrategicamente falando para a organização. E o último aqui, né, a última parte do cálculo, o que nós temos, professora, né? Então, nós vamos calcular o custo total. Quanto que custa para a organização fazer lotes de compra de R$600, para acionar em compras de R$600? Quanto é que custa isso para ela, né? Então, o custo total para ela aqui vai ser o quê? Ó, o CC, né, que eu falei, que é o custo do carregamento, que multiplica, né, o estoque médio, correto? Mais o custo de produção. Aqui a gente vai ter a demanda dividida pelo lote, que multiplica demanda vezes o produto, né? O preço do produto, correto? E aqui resolvendo toda essa equação, que tem toda essa informação lá no enunciado do exercício, né? Que é 4 centavos, né? O custo do carregamento. O custo, o estoque em média é de 350 unidades, que a gente já calculou essa quantidade. O custo, né, da produção, que é de R$25, vezes essas 300 unidades dividido por 600, que é o que a gente encontrou no exercício passado, mais 3.000 unidades vezes 4, tá bom? Então, o que nós vamos chegar aqui, gente? É esse 1.226,50. O que quer dizer isso, professor? O que eu vou fazer com essa informação? 1.226,50, né? Para que serve? Então tá, gente. Cada vez que a empresa fizer uma compra de um lote, então vamos lá, chegou a 200 unidades ou passou um pouquinho para baixo de 200 unidades, a empresa vai gerar um lote de compra de quanto? Um lote de 600 unidades. Quando ela fazer essa postura lá no gráfico, isso vai custar para ela 1.226,50, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo que vai ficar mais claro. Isso vai custar para ela 1.226,50, tá? Então, quando tocar essas oscilações, aqui você viu que o gráfico não ficou perfeitinho, dente de serra igual nos outros, porque é uma demanda variável, então ele vai variar também dentro dessas demandas, dentro dos tempos de atendimento e intervalo de pedido, tá? Então, o que vai acontecer? Se a empresa tomar a postura de a cada vez que chegar a 200 unidades, a empresa gerar um novo pedido, o que vai ocorrer? A empresa vai custar para ela 1.226,50. Aí ela vai fazer aquele processo de decisão que eu sempre falo para vocês. É melhor estocar ou fazer essa rotatividade de estoque?
Eu tenho capital de giro para isso, eu tenho que pegar capital de terceiro. Então, essas informações servem para vocês, futuros gestores, fazerem esse processo de tomada de decisão. Para isso, tá? Então, vocês analisem essas informações para que vocês possam fazer a melhor escolha para a organização, tá bom? E aí, dúvidas? Dúvidas? Gente, ó, tô aqui, tô disponível. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Vai ser um prazer enorme tirar quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um abraço forte, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom?